Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou de volta para nós darmos continuidade à nossa série de pregações sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E nós estamos falando sobre os 9 dons do Espírito, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 11. Lembrando que no vídeo anterior nós iniciamos falando sobre o primeiro grupo de dons, que são os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Hoje falaremos sobre o segundo grupo de dons, que são os dons de poder, fé, dons de curar no plural e dons de milagres ou maravilhas. Vamos iniciar então falando sobre o dom da fé. Fé é um assunto tão importante, queridos, na Bíblia, mas tão importante que a Bíblia não é um dicionário, mas a Bíblia define o que é fé. De acordo com Hebreus capítulo 11, verso 1, fé é a certeza das coisas que se esperam. Vejam bem, mais uma vez, certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem fisicamente, e sim com os olhos espirituais. Em Hebreus 11, verso 6, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo entendemos que a linguagem de Deus é a fé. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de fé, principalmente do nosso maior exemplo de vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria apenas de mencionar o texto de Mateus capítulo 21, versículos 19 em diante, quando Jesus, junto com os seus discípulos, procura fruto numa figueira e não a encontra, diz o verso 19. E Jesus então roga uma palavra sobre aquela figueira para que ela não dê mais fruto, e o texto diz que imediatamente a figueira se secou. E os discípulos ficaram admirados dessa ação tão rápida. E Jesus então ensina ali um ponto muito importante sobre fé. Ele diz: se vocês tiverdes fé, vocês poderão até mesmo erguer montanhas. A fé, sem dúvida nenhuma, ela é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia nos diz que todos nós temos que ter fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. No entanto, o Espírito Santo, ele capacita alguns membros da igreja com uma fé sobrenatural, ou seja, uma fé um pouco além da fé que nós já temos. É uma capacidade dada pelo Espírito para que a fé se manifeste de uma maneira muito poderosa. Então, queridos, observem bem, através da fé, tudo se torna possível, e é imprescindível que na igreja existam irmãos que tenham fé. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Eu me lembro, agora me ocorreu o caso de Noé, por exemplo, um homem de muita fé. Numa época em que não se sabia o que era chuva, Deus disse a ele para que ele construísse uma arca, porque o mundo seria inundado com um dilúvio. Nós precisamos de muitos Noés nos nossos dias, homens de fé, dispostos a fazer aquilo que realmente Deus manda. E muitas vezes aos nossos olhos é impossível. Mas o segundo dom, chamado dom de poder, são os dons de curar. E há um detalhe interessante, que esse dom ele aparece no plural. E por quê? Porque o Espírito Santo concede a capacidade para alguns irmãos para serem usados poderosamente na cura, de uma maneira específica. Por exemplo, o Espírito Santo, como eu já vi, dá a alguns irmãos a capacidade para orar por surdos, por exemplo. Eu vi o caso de um irmão que
Em outra doença, por exemplo, ele não tinha como, não se manifestava, mas todas as pessoas surdas que ele orava eram curadas. Dá para nós fazermos uma comparação com as especialidades que nós temos na medicina normal. Cada médico tem uma especialidade. Então, o Espírito Santo, na sua sabedoria, ele também especifica, ele também capacita cada um com o dom de curar. Ou seja, nem todos vão curar as mesmas enfermidades. A palavra de Deus, ela nos mostra, de Gênesis ao Apocalipse, Deus curando, Deus libertando as pessoas das suas doenças e enfermidades. E eu queria aqui só fazer aqui uma diferenciação, uma possível diferenciação entre cura de doenças e cura de enfermidade. Doença seria uma deficiência que envolve dor. E enfermidade, uma deficiência, seja ela física, mental, que não envolve dor. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 8, versículos 14 em diante, que Jesus, ele foi à casa da sogra de Pedro, e ela estava febril, ela estava enferma, ela aparentemente não sentia dor, mas estava enferma, estava com uma infecção muito grande, e ela estava de cama, e ela foi curada. Mas o detalhe interessante, que eu gostaria que você procurasse lá na sua Bíblia, é que naquele dia Jesus curou e libertou todos os enfermos, todos endemoniados, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz que ele tomou sobre si todas as nossas doenças, as nossas enfermidades. Isaías 53:4. Então, observe, meus irmãos, dons de curar é a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá a alguns irmãos para curar as enfermidades, as doenças. E por último, eu gostaria de falar sobre os dons de milagres ou maravilhas. A palavra de Deus nos mostra um Deus que sempre operou milagres. Querido, querida, meu amado, você que está me ouvindo, o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. E milagre seria uma alteração de uma lei natural. Nós temos um grande exemplo no primeiro milagre que Jesus fez, que está lá em João capítulo 2, versos de 1 a 12, quando ele transforma água em vinho. A palavra de Deus também nos diz, lá em Atos capítulo 19, versos 11 e 12, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, chegando ao ponto das pessoas pegarem os lenços e aventais de uso pessoal de Paulo e levar sobre os enfermos e sobre os oprimidos do diabo, e eles eram curados. A palavra de Deus também nos diz lá em Atos capítulo 5, que as pessoas procuravam pelo menos trazer os enfermos e os doentes e colocar para que a sombra de Pedro curasse esses enfermos, e a Bíblia diz que eles eram curados, porque Deus é um Deus de milagres. Tudo é possível àquele que crê. Meus amados, como nós estamos necessitados da ação desses dons. Como nós precisamos que Deus nos levante com fé, que Deus nos levante para curar os enfermos, para que Deus nos levante para operar milagres e sinais. Deus quer agir, Deus quer intervir na vida das pessoas. Então eu gostaria que nesse momento você pudesse estar se preparando para receber de Deus a cura, para receber de Deus a libertação e para mais, ser um instrumento de cura e de milagres nas mãos de Deus. Observem, é Deus que opera através dos dons espirituais, ou seja, é o Espírito Santo operando nas nossas vidas. Queridos, os dons espirituais são para os nossos dias. É lamentável
que eu vejo muitas pessoas só reclamando, só ficando tristes com a situação, sendo que nós temos um Deus que intervém, um Deus que age, um Deus todo-poderoso. Eu quero orar agora por você. Eu não sei a doença, eu não sei a enfermidade, eu não sei o milagre que você precisa, mas eu creio na ação dos dons e eu vou declarar sobre a sua vida o melhor de Deus. Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Pai amado, Pai santo, é no nome do Senhor Jesus Cristo, no poder, na unção do Espírito Santo, que nós nos colocamos agora na Tua presença para duas coisas. Primeiro, nós queremos receber a cura, a libertação, o milagre pela fé, porque o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu declaro sobre cada vida que está me ouvindo, que você receba a cura, que você receba o milagre, a transformação. Aleluia, receba, meu irmão. E nesse momento eu também quero pedir, Senhor, a segunda coisa, usa cada vida da maneira como o Senhor quer, poderosamente através dos dons de poder. Levanta homens e mulheres de fé, que sejam dispostos a viver o sobrenatural, que sejam dispostos, Senhor, a visitar os hospitais e impor as mãos sobre os enfermos, porque o Senhor disse lá em Marcos 16:18, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão no nome de Jesus. Senhor, pessoas estão dispostas a ver o milagre, viver o impossível, porque está escrito, se tiverdes fé, tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor não mudou, meu querido, Jesus Cristo não mudou, Ele continua sendo o mesmo, operando milagres e sinais, usando as nossas vidas. Como o Senhor usou a Paulo, Ele pode usar a cada um de nós, para a honra e glória do seu nome, para que vidas sejam transformadas, tocadas, libertas para a glória de Deus. Então eu oro e declaro sobre você todas estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Há muito a ser falado sobre esta questão, mas eu gostaria que você se preparasse para receber todos os milagres que Deus tem para a sua vida. Eu não me canso de falar de milagres, porque eu tenho vivido milagres. Eu tenho visto Deus operando de uma maneira sobrenatural na minha vida, e eu tenho certeza que a agenda de Deus é essa: agir, intervir, fazer aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. Então, meu querido, eu quero que você seja abençoado através desta mensagem de hoje. Não se esqueça, fé, dons de curar e os dons e milagres, as maravilhas, as alterações que Deus faz quando necessário nas leis naturais, porque para Deus tudo é possível. Ok, meus irmãos? Continue orando por nós, continue intercedendo por nós, para que o Senhor possa nos capacitar, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Ore por mim, ore pela minha esposa, pastora Roseli, ora pelo nosso ministério, porque eu tenho certeza que o Senhor já tem operado grandemente. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Entre no nosso canal do YouTube, dê lá o seu like, se inscreva no nosso canal, para que mais pessoas possam ser atingidas. Compartilhe conosco, queridos, pelas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, já tem te abençoado e vai continuar te abençoando ricamente no nome de Jesus. E não se esqueça, a tua vitória é a minha vitória no nome de Jesus. Receba o seu milagre. Amém e amém.